E aí, já estudou hoje? Bom, essa semana eu tava conversando com um amigo, reclamando um pouco de uma matéria de TI que eu tava vendo, né? E aí ele pegou pra olhar, ele é da área de TI, ele fez engenharia de software e estuda pra concurso da área de TI. Aí ele olhou e falou assim, cara, isso aí que você tá vendo, isso aí é cobrado numa área mais específica, eu acho que o nome da área é DBA e tal. Tipo, eu estudo engenharia de software, cai banco de dados na minha prova, mas não cai isso aí, por exemplo. E aí eu fiquei pensando, nossa, será que eu tô vendo muito mais do que eu deveria? E aí o que acontece? Eu tenho estudo por um pacote que é uma trilha regular, que é feita para te preparar para um pós-edital. Só que ele não é específico para nenhum concurso. Ou seja, você, para terminar uma disciplina, você vai ver tudo que é possível cair praticamente. Então, vai ter todo tipo de aula de direito constitucional, tributário, contabilidade, TI, auditoria, vai ter tudo de tudo, bastante coisa. Aí o que eu fiz? Esse meu amigo me deu uma dica e falou assim, cara, por que você não tira esse e dá uma olhada, por exemplo, na Cefaz DF que deve estar vindo aí? Vê como é que é a organização do curso, quantas aulas ele vai oferecer em comparação ao que você faz. E aí, tipo assim, eu fui lá, troquei e quando eu fui ver, tinha bem menos matérias, por exemplo, quando eu fui estudar para Cefaz DF, do que na trilha regular. Porque eu acho que a regular, o objetivo dela é te dar bastante munição para encarar qualquer pós-edital. Mas, por exemplo, quando eu olho lá, Cefaz DF separado, Cefaz Minas separado, tem disciplinas que eu tô quase fechando ela toda. Então, tipo, você tem uma matéria, sei lá, direito constitucional. Eu acho que é a constitucional, tipo assim, eu tô quase fechando ela toda ali. E aí eu fiquei pensando, então eu acho que eu tava vendo mais do que eu precisava. Por que eu fiquei nessa neura? Porque eu ouço, às vezes, depoimentos de aprovados e tal, entrevistas, e eu vejo que a galera fala que consegue fechar em 4, 6 meses. Fechar não, tipo assim, pelo menos ter visto tudo ou quase tudo. Se a pessoa fez tudo ou quase tudo, mas eu tenho, 55 aulas pra ver, não tem como, a conta não bate. Mas é por causa disso. Então, eu pensei, cara, eu acho que vale a pena, ao invés de eu me guiar pela regular, eu me guiar por um curso específico, por um físico específico. Então, tipo, por exemplo, eu agora peguei a Cefaz DF e estudo como se eu fosse fazer a prova da Cefaz DF. Não farei a prova, por quê? Porque ainda falta mais de 1 ano e pouco para eu poder me formar na faculdade. E porque eu não tenho base. Eu gastaria dinheiro para me deslocar para fazer uma prova e, assim, eu não ia ter ganho com isso. Eu posso esperar muito bem a prova sair e aí eu pegar e fazer a prova em casa para treinar. Mas, basicamente, é isso. Então, eu fiz uma troca vamos dizer assim, de cursinho, né? Não o curso em si, mas o material. Fiz uma troca de material. Troquei o regular, que você vê tudo de maneira generalizada, para o mais específico. Porque eu acredito que esse específico eu consigo utilizar também para todos os outros físicos. E o que eu ver no edital de um outro físico que não tinha no meu material, eu adiciono, eu acrescento. Aí beleza, como eu estudo agora baseado no edital da Cefaz DF para me preparar de maneira geral para os concursos fiscais, como que ficou o meu estudo? Eu não sigo mais trilha, agora eu mesmo fiz meu próprio planejamento. As matérias que eu vejo são as de sempre. Então eu estou vendo português, contabilidade geral, direito tributário, direito constitucional, direito administrativo, raciocínio lógico, tecnologia da informação e agora auditoria. Essa auditoria ela tinha sido incluída quando eu estava fazendo lá a trilha regular. Então na trilha regular chegou numa semana lá de tanto ir fazendo que ele me deu e falou, pode começar a auditoria agora. Então eu continuei isso aqui no meu planejamento, essas 8 matérias. E aí, em seguida, aos poucos, conforme eu for terminando as disciplinas, eu vou puxar estatística, vou puxar matemática financeira, direito civil, empresarial, contabilidade de custos, AFO, né, direito penal. Então, conforme o tempo for passando, eu vou puxando essas matérias numa ordemzinha de prioridade. Então, por exemplo, civil, empresarial, estatística, economia e matemática financeira e contabilidade de custos tem uma certa prioridade para poder entrar nesse jogo. E aos poucos eu vou fazendo minhas revisões
E aí, como eu já construí meio que uma experiência estudando em cima de um material guiado, que era a trilha regular, eu meio que tenho uma noção agora de como que eu faço para eu mesmo continuar fazendo sendo meu próprio guia aqui. Então eu tenho mais ou menos uma noção de quando eu vou espaçar as coisas, quando eu vou fazer uma revisão, né? E diferentemente da trilha, eu vou optar porque lá fala assim, faz 1h30 dessa disciplina aqui, depois você faz mais 1h30 dessa disciplina aqui. Então, não necessariamente no outro material, eu precisava terminar o conteúdo. E, às vezes eu parava na metade, ia para a próxima disciplina. Mas no final, até o final da semana, você conseguia fechar tudo. Eu agora acho que eu prefiro fazer diferente. Eu acho que eu prefiro pegar do começo ao fim, a não ser que seja muito extensa a disciplina. Mas quase todas eu estou conseguindo fazer isso. Então eu vou do começo até o final de uma mesma disciplina, só saio quando termino e depois eu vou para a próxima. Isso faz com que eu consiga ver, por exemplo, 2 matérias por dia, ou às vezes 3, dependendo do tamanho. Porque, por exemplo, matérias como contabilidade geral, direito tributário, TI, eu opto muitas vezes por fazer na videoaula, aí acaba que toma muito tempo. Só que aí eu jogo uma matéria que eu consigo fazer no visual do PDF ali, junto. Então eu não misturo, por exemplo, contabilidade com TI no mesmo dia, porque são 2 matérias que me tomam muito tempo para poder finalizar elas. E aí eu jogo, por exemplo, contabilidade com português, TI com raciocínio lógico, que é uma disciplina que eu gosto bastante e eu sinto que eu tenho um pouco mais de facilidade. Direito constitucional e administrativo, eu misturo com tributário, que eu acho tributário um pouco mais chato de aprender e eu sinto que eu tenho que ter um pouco mais de carinho com tributário. Em muitas provas eu percebo que ela tem peso 2 junto com contabilidade. Então, basicamente essa é a minha estratégia agora. Você já fez alguma mudança alguma vez nos seus estudos? Se sim, comenta aqui embaixo que tipo de mudança você já fez, como você começou e depois o que você mudou. Você faz resumo, por exemplo, ou deixou de fazer? Comenta aqui embaixo pra gente trocar uma ideia. Bom, basicamente é isso. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar aquele like. Até o próximo vídeo.